Aqui o nosso propósito consiste em investigarmos a natureza do eu, a natureza desse ego, desse sentimento da pessoa. A pessoa como você se vê. Isso é algo essencial quando você está na procura de uma resposta para esses problemas de ordem psicológica que nós temos. Sem termos uma compreensão de como psicologicamente você funciona, você não pode se livrar do sofrimento. A base para o fim do sofrimento humano consiste na compreensão desse movimento, que se processa dentro de cada um de nós, que é o movimento do eu, que é o movimento do ego. Assim, nesse canal aqui, estamos trabalhando com você o florescer do seu ser, de sua natureza divina, da verdade sobre quem é você. Quando vem alguém e pergunta sobre ansiedade no relacionamento e como lidar com esses gatilhos emocionais, notem, essas perguntas, elas dizem respeito a situações internas que psicologicamente nós temos, nós trazemos. Isso está presente em razão da presença do ego, da presença do eu. O detalhe é que as pessoas querem se livrar dessas desordens, que são desordens emocionais, sentimentais e de pensamentos, sem terem uma compreensão direta disso, sem investigarem tudo isso. Reparem que esses gatilhos, ou esse movimento, eles nascem de um fundo. Esse fundo é o passado. Mas qual é a natureza da mente? O que é a mente? Como ela funciona? Sem compreender diretamente isso, não temos como lidar de verdade com esses assim chamados gatilhos emocionais. O interessante em como lidar com os gatilhos emocionais é que a pessoa quer descobrir como lidar com ela mesma. Uma vez que esses gatilhos, eles nascem desse movimento que vem do passado. Mas esses movimentos, eles dão constituição a essa pessoa. Então percebam aqui a dificuldade. A pessoa quer lidar com os gatilhos emocionais que ela tem. Mas não nos foi mostrado que a pessoa, ela se constitui de gatilhos emocionais. Nós fazemos uma separação arbitrária, totalmente equivocada, entre a pessoa e esse sentimento, ou emoção, ou pensamento que surge, produzindo esse modelo de comportamento e de ação presente. Então, nós fazemos uma diferenciação entre o pensamento e a ação. Mas notem, a ação que nasce desse pensamento é o pensamento em expressão na ação. Então, o pensamento na expressão, na ação, é a pessoa. Nós fazemos uma diferenciação, uma divisão entre a pessoa, o pensamento e a ação. Temos que investigar isso aqui com profundidade. De outra forma, ficaremos apenas na superfície nessa questão de como lidar com esses gatilhos emocionais.
como também como lidar com a ansiedade no relacionamento, como lidar com a depressão, com a angústia ou qualquer outro quadro psicológico presente. Nós fomos educados para a crença da identidade presente, separada do que sente, do que pensa, do que vê, do que percebe, do que experimenta. Notem, isso é uma crença. Porque no experimentar não existe qualquer separação entre esse que experimenta e aquilo que ele experimenta. No pensar, não existe esse que pensa e o pensamento. No sentir, não existe esse que sente e o sentimento. Assim, no comportamento, não existe esse no comportamento e o comportamento separado desse. Essa separação é arbitrária, é ilusória. Aqui estamos com você investigando a natureza do eu, a natureza do ego, e percebendo juntos isso aqui, que esse eu ele é constituído do que pensa, do que sente, de como se comporta, de como reage. Não há separação entre esse eu e o comportamento dele, entre esse eu e o sentimento presente nele, esse eu e a emoção ali presente, ou a sensação. É por isso que temos muita dificuldade de pôr fim ao sofrimento. E, na verdade, ele não termina. Nós podemos amenizar essa coisa. Podemos aprender a lidar com isso. E esse lidar, entre aspas, é racionalizar, explicar, fugir temporariamente desse quadro ou daquele outro quadro. Mas enquanto o sentido do eu permanece, do ego está presente, enquanto permanece essa ilusão desta arbitrária separação, enquanto se sustenta esse modelo de dualidade, pensamento, pensador, sentimento e aquele que sente, emoção e aquele envolvido na emoção. Enquanto isso permanece, a condição psicológica do ser humano é a condição de sofrimento psíquico. Porque temos presente o sentido do eu, do ego. Nesse autocentramento, o movimento dele é um movimento egocêntrico. Vamos com calma investigar isso aqui com você. O que é esse movimento egocêntrico? É um movimento que surge a partir de um centro. Então, nós temos um centro e uma periferia. A periferia é o movimento. E o centro é a partir do qual o movimento acontece. Então, a referência da periferia é o centro. Quando você tem um pensamento, você não tem um pensamento. Um pensamento é você. Quando você tem um sentimento, você não tem um sentimento. O sentimento é você. Quando você tem uma sensação, a sensação é você. Não há separação entre aquele que sente e a sensação. Não há separação entre o pensamento e esse que pensa.
entre a emoção e esse na emoção. Então, o pensador é o pensamento, o emocionado é a emoção e o experimentador é a experiência. Vejam como é fundamental termos aqui uma compreensão profunda disso. Aqui com você, nós não estamos lhe propondo técnicas ou expedientes como alguns truques que nos são mostrados para lidar com esses estados internos psicológicos do eu. Aqui estamos lhe mostrando que esse eu é esse próprio estado que ele representa. Uma vez que isso fique claro, terminamos com essa separação. Terminamos com essa divisória e arbitrária distinção entre esse eu e o não eu, entre esse pensador e o pensamento, entre esse sentimento e esse que sente, entre essa emoção e esse emocionado. E quando isso termina, nós temos uma profunda e radical mudança nesta condição. É quando, de fato, nós podemos nos livrar da ansiedade no relacionamento. É quando, de fato, nós podemos nos livrar desses gatilhos emocionais. Repare, não é aprender a lidar com esses gatilhos emocionais. Não é aprender a lidar com esta ansiedade nos relacionamentos. Não é aprender a lidar com a depressão ou com o medo ou a dor da solidão. Não é como aprender a lidar com esses sofrimentos psíquicos. Aqui se trata do fim desse ego, desse eu, para uma nova condição interna de existência, onde há um novo modo de sentir, de pensar, de agir, onde não há mais esse antigo e velho movimento, que é o movimento que vem do passado. Observe de perto isso e você verá o que estamos colocando. Esses gatilhos, essas representações de traumas, de fobias, de medos, de receios, de anseios, de conflitos, de sofrimento, é algo que vem do passado. E de que passado estamos tratando aqui? Desse passado psicológico. O que é esse passado psicológico? É memória? Recordação, lembrança? Algo que o pensamento produz. O fato disso não ter terminado, não estar acabado, finalizado, faz com que isso volte vez após vez após vez. E quando isso volta, encontra esse modelo equivocado de existir do eu, onde esse sentido de existência egóica está presente. Então, estamos sempre lidando com o passado a partir de um centro que também vem do passado. Notem como é importante aqui termos um novo olhar para tudo isso, uma nova aproximação disso.
Quando um pensamento surge, ele aparece nesse momento. Sim, é algo que vem do passado, mas ele surge nesse momento. A nossa formação, educação, condicionamento é da crença em alguém aqui, quando isso chega. Esse alguém é esse eu. Não percebemos o jogo. Esse eu, esse alguém, é algo que também vem do passado. Ele vem junto com esse pensamento. A grande verdade é que esse pensamento, nesse momento, é ele que se separa e cria esse eu, esse pensador. O pensamento faz isso, acompanhe isso com calma aqui, para manter a sua continuidade. E se ele mantém a sua continuidade, ele não termina, ele não finaliza, ele não acaba. Vamos compreender como é importante olhar para isso aqui. A verdade está presente nesse instante. E a verdade é aquilo que está se revelando. E o que está se revelando é um pensamento que vem do passado. Ele surge, ele aparece, e ele pode terminar, e ele precisa finalizar. Só que ele não finaliza, ele não termina, porque ao chegar, ele já chega acompanhado desse padrão de condicionamento, que é o condicionamento de se separar como sendo o pensador, o experimentador, como sendo o eu, para viver aquilo. E isso ocorre agora, e ocorre depois, e depois novamente. Assim, estamos dentro de um movimento que está acontecendo em razão da insciência desse movimento. Não temos consciência do movimento do eu, que é o movimento do ego, que não é outra coisa a não ser o próprio movimento do pensamento, que não é outra coisa a não ser o movimento que vem do passado. Reparem, nós estamos assim já há muitos anos. Não sabemos lidar com o pensamento. Não saber lidar com o pensamento é não saber lidar com o sentido do eu. O ponto é que o desejo de lidar com o pensamento, ou o desejo de lidar com o eu, ainda é do próprio pensamento. Aqui a verdade de lidar com esse pensamento, com esse eu, lidar com essa ansiedade, com esses gatilhos emocionais. A verdade sobre isso é tomando ciência de que tudo isso não é outra coisa a não ser um jogo construído pelo pensamento. Não só o pensamento, mas é o pensamento, o sentimento, emoção e sensação que isso representa. Como podemos atender isso? Trazendo para esse instante ciência desse movimento, descobrindo o que é olhar, olhar sem esse que olha, observar sem esse que observa, sentir sem esse que sente, tomar ciência sem esse elemento que toma ciência. Dessa forma, rompemos com esse padrão, rompemos com essa dualidade. Então, aquilo que está aqui se revela, e quando se revela de uma forma completa e única,
singular, porque não temos mais o antigo e velho movimento da separação, isso termina. O ponto é que isso não tem terminado, porque quando surge, queremos fazer algo com isso, queremos rejeitar isso, queremos nos livrar disso, queremos abafar isso. Então, queremos sempre nos livrar daquilo que é desagradável. Esta resposta reativa é a resposta da própria dualidade, da própria divisão que o pensamento está produzindo. Nesta desatenção, isso está acontecendo. Nós precisamos descobrir esta arte da aproximação de nós mesmos, nesse momento, nesse instante. Se aproximar de si mesmo é olhar diretamente para esse movimento. E eu disse exatamente isso, olhar diretamente para esse movimento. Não é o olhar para corrigir, para se livrar, para minimizar. Não é o olhar para tentar escapar ou fugir. Não é o olhar para se criar alguma técnica ou alguma estratégia ou algum truque para não sentir esse problema. Não é isso. Esse olhar é exatamente tomar ciência do que isso representa, sem se separar, sem criar essa divisão. Então aqui se trata de olhar sem gostar ou não gostar, sem fazer algo e sem deixar de fazer algo. É só olhar, perceber o próprio movimento do eu. Existe uma coisa aqui também que é muito importante dizer para você. Alguns escutam essa fala e dizem, mas eu fico olhando e a coisa não some. Repare como é sutil o movimento do observador. Se você olha para a coisa sumir, o observador está aí. O pensador está aí. O sentido do eu está aí. Aqui se trata de apenas tomar ciência, permitindo que isso se revele para essa inteligência, para esta presença, para esta real consciência. Veja, estamos nos mostrando aqui como é o despertar desta real consciência. Isso é suprema sabedoria. Então, a verdade desta suprema sabedoria reside na compreensão de todo e qualquer movimento que surja nesse instante. A ciência disso é o fim para essa condição de dualidade, de separação. Aqui nesses encontros, nós estamos com você explorando essa questão do fim para essa condição do ego, do eu. E, portanto, o fim para toda forma de sofrimento psíquico, para tudo aquilo que o ego representa, nesse sentido de separação entre você e o outro, você e a vida, entre você e Deus. Não existe esse você. A realidade é a vida, a realidade é Deus, a realidade é o amor, é a liberdade. Isso é sabedoria suprema. Viver em sabedoria é ter a compreensão de que a vida não é a vida de alguém, é a vida.
A vida se revela quando a ilusão desse alguém não está mais. Então, notem a importância disso. Descobrir o que é olhar sem o observador. Perceber sem aquele que percebe. Tomar ciência da vida acontecendo. É por fim a essa psicológica condição de expressão de memória em conflito, em desordem, em sofrimento. Um contato com a realidade do seu ser, nesta atenção, significa um novo cérebro, um novo modo de perceber a vida acontecendo. Sem o sentido de separação, sem o sentido egóico, todo esse modelo de pensamento que não se conclui, que não termina, desaparece. O contato com a vida nesse momento dispensa esse modelo de pensamento psicológico. Nós precisamos do pensamento prático, objetivo, funcional para assuntos técnicos. Lidar com a profissão, lidar com o outro, lidar com situações nesse sonho de vida, onde um pensamento funcional, técnico e objetivo, como, por exemplo, o endereço da sua casa, ou como manusear certo equipamento, tudo isso requer memória, conhecimento, pensamento. Mas isso não é o pensamento psicológico. Mas o ser humano vive dentro de uma psicológica condição, que é a condição do ego, desta ego-identidade, onde está presente esse pensamento que não termina, esse pensamento que mantém sua continuidade. A partir desse modelo de separação, de divisão e, portanto, de conflito, podemos terminar com o sofrimento psicológico, com esse sofrimento psíquico? A resposta para isso é sim, podemos terminar com esse sentido do ego, do eu, uma vez que ele é esse elemento que sustenta essa condição. E acabamos de colocar aqui para você esse elemento, que é o ego, não é outra coisa, a não ser o próprio pensamento. Enquanto não tomarmos ciência desta consciência, desse instante, e estivermos sempre envolvidos nesse modelo de pensamento que vem do passado e mantendo a continuidade desse pensamento aqui nesse momento e respondendo à vida a partir desse passado, esta condição psicológica, que é a condição do ego, irá se sustentar. Nós precisamos do pensamento, vou repetir mais uma vez, do pensamento técnico, não desse pensamento psicológico, que mantém a continuidade do eu, do ego. Aqui estamos com você investigando isso, lhe mostrando que a vida acontece quando o sentido do eu não está, quando o sentido do ego não está. Aqui me refiro à vida real, não esse modelo de vida egocêntrica, vida egóica, vida pessoal, carregada desse sentido de dualidade, de separação, onde esse padrão de pensamento não se completa, não termina, e se mantém nesse velho formato. Então aqui estamos com você investigando o fim do ego, o fim do eu, o florescer de sua natureza divina, o despertar da consciência, a iluminação espiritual. Repare, é apenas
desta forma que fazemos uso aqui dessas expressões. Não aquilo que algumas pessoas chamam aí fora de iluminação ou despertar. É apenas nesse sentido que empregamos aqui essas expressões. A natureza do seu ser é a natureza de Deus. Então, esse é o nosso trabalho aqui com você, dentro desse canal. E também em nosso outro canal chamado Mestre Gualberto, depois você dá uma olhadinha. Aqui na descrição do vídeo você tem acesso também ao nosso outro canal. Depois você dá uma olhadinha lá. Além disso, temos encontros online que ocorrem nos finais de semana. Sábado e domingo estamos juntos, aprofundando esses assuntos aqui com vocês. Tomar ciência disso nesta vida é o fim da ilusão, é o florescer da verdade de Deus. Aqui na descrição do vídeo você tem o nosso link para participar desses encontros. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se o que você acaba de ouvir é algo que faz sentido para você, fica aqui um convite, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Porque se esse eu deixa essa ideia de se tornar, de se modificar, de vir a ser alguma outra coisa, esse eu é visto apenas como uma ideia,